Há uma santa que a igreja nomeou oficialmente para proteger motoristas, e a história de como ela chegou a esse título é mais extraordinária do que você imagina. Ela viveu no século XIV, morreu em 1440, quase 500 anos antes da invenção do automóvel. Mas em 1925, o Papa Pio XI fez algo que deixou o mundo intrigado. Ele declarou solenemente que Santa Francisca Romana é a padroeira de todos os motoristas do planeta. O que o Papa sabia sobre ela que você não sabe? Os próximos 20 minutos podem salvar sua vida. Literalmente, porque o que você vai descobrir agora sobre proteção nas estradas é algo que ficou guardado por séculos. E a oitava revelação, essa vai mudar completamente como você entra no seu carro todo dia. Se você acredita que precisa de proteção divina no trânsito, deixe nos comentários. Santa Francisca intercede. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora, porque aqui você descobre verdades espirituais que a maioria desconhece. Primeira revelação: a protetora de viajantes. Espere, como uma mulher do ano 1400 se tornou padroeira dos carros? A resposta não é o que você espera. Em 1925, quando o Papa Pio XI fez a declaração oficial, os automóveis eram uma novidade absoluta. Henry Ford tinha acabado de popularizar o modelo que viveu 500 anos antes. As ruas de Roma ainda eram dominadas por carruagens, porque ele sabia algo sobre a vida dela, que mudava tudo. Santa Francisca Romana viveu em uma das épocas mais perigosas da história de Roma, o século XV. A cidade estava devastada, guerras entre facções nobres, fome, peste negra, saques, violência nas ruas, e Francisca atravessava essa cidade todos os dias, a pé, sem para os pobres, carregando as ruas medievais de Roma, remédios para os doentes, becos escuros onde criminosos esperavam, doenças invisíveis no ar, perigos a cada esquina. Ela era uma viajante constante, uma peregrina urbana, alguém que arriscava a vida nas estradas e caminhos para servir aos outros. E então aconteceu algo extraordinário que mudou tudo. Testemunhas juraram ter visto, documentaram. Seu confessor, que acompanhava cada detalhe da vida espiritual dela, anotou tudo meticulosamente. Cada testemunho, cada aparição, cada manifestação angélica. Esse anjo iluminava o caminho dela nas noites sem luz, afastava os perigos, protegia cada passo dela em suas jornadas diárias de caridade. Você começa a entender agora? Santa Francisca tinha a proteção sobrenatural perfeita para quem viaja, para quem está em trânsito, para quem enfrenta perigos nas estradas. Não é simbólico, é literal. Ela passava horas atravessando uma cidade mortal e voltava sempre em segurança, porque tinha proteção angelical visível. Essa é a conexão que o Papa Pio XI viu em 1925. Quando os carros começaram a dominar as ruas, quando as pessoas precisavam de proteção, quando acidentes começaram a acontecer, ele olhou para a história da igreja e encontrou a santa perfeita. Aquela que tinha o anjo protetor nas viagens. Aquela cuja especialidade era segurança em movimento. E olha que extraordinário, todo 9 de março, desde 1925 até hoje, essa tradição se repete em Roma. Táxis, ônibus, caminhões, motos, centenas de veículos formam filas imensas, saem com as próximas à igreja de Santa Maria Nova, diante da tumba de uma santa do século XIV. Eles abençoam veículos do século XXI. 600 anos separam ela da tecnologia moderna. Mas a proteção que ela oferece é atemporal. Pense comigo agora. Quantas vezes você entrou no carro sem pensar duas vezes? Quantas vezes saiu de casa correndo, ligou o motor e foi? O trânsito é um dos ambientes mais perigosos da vida moderna. Acidentes acontecem a cada segundo no mundo inteiro. Que tinha um anjo guardião visível, guiando seus passos por 24 anos. Que foi oficialmente nomeada pelo Papa para interceder por motoristas. Você não acha que vale a pena conhecer a história completa dela? Pedir a intercessão dela antes de ligar o carro? Mas espere. Tem um detalhe final que vai te deixar sem palavras.
Quando o Papa Pio XI ele estava reconhecendo padroeira o que os fiéis já faziam em 1925, desde a Idade Média, não estava viajantes uma e peregrinos nova. Já pediam a proteção de Santa Francisca antes de partir em jornadas longas. Ela já era conhecida como a protetora dos que estão em trânsito. O Papa só oficializou o que o povo de Deus já sabia. Quando você está nas estradas, no trânsito caótico, nos perigos diários da vida moderna, Santa Francisca Romana é ainda mais intercede por você. Segundo a revelação, mas a história dela vai visível além de 24 anos. Vamos falar sobre algo que vai desafiar completamente sua compreensão da realidade espiritual. Por 24 anos, Santa Francisca Romana foi acompanhada por um anjo que as pessoas viam. Não estou falando de intuição, não estou falando de fé interior. Estou falando de um ser angelical visível que caminhava ao lado Francisca dela tinha 27 e que outras anos. Pessoas confirmavam ver. Giovanni Evangelista tinha quase 9 anos quando foi atingido pela peste que devastava Roma. O menino estava morrendo. Francisca estava ao lado dele, segurando sua mão, chorando. E então o menino sorriu. Um sorriso de paz inexplicável para alguém agonizando. Ele olhou para a mãe e disse com voz fraca: "Vejo os anjos que estão vindo para me levar para o céu." Passou um ano inteiro em profunda dor. Eu vou me lembrar noites inteiras no oratório do palácio onde morava. Francisca ficou devastada. Exatamente um ano após a morte do filho, aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre. Era de madrugada. Ela estava no oratório, rezando como sempre fazia, chorando, pedindo forças a Deus. De repente, o oratório foi invadido por uma luz brilhante. Não era luz natural, era luminosidade sobrenatural que não machucava os olhos, estava ali, mas preenchia vivo, todo o ambiente, radiante. E naquela extraordinariamente luz, ela viu seu filho, usando as mesmas roupas, mas resplandecente de glória celestial. Ao lado dele estava outro ser, mais bonito, mais glorioso, um anjo. O filho abriu os braços e disse: "Eu estou com os anjos do segundo coro da primeira hierarquia. Este que você vê é mais bonito e mais brilhante do que eu. Ele é um arcanjo. Deus você terá a satisfação de vê-lo sempre para ajudá-la." E então, o filho desapareceu na luz. Ele não vai te deixar, mas o arcanjo permaneceu. Francisca caiu de joelhos, tremendo, chorando, agradecendo a Deus por aquela concessão extraordinária. E quando olhou novamente, o arcanjo estava ali, real, visível, com as mãos cruzadas sobre o peito. Este arcanjo a acompanharia pelos próximos 24 anos. Seu confessor documentou cada detalhe. Ele tinha a aparência de uma criança de aproximadamente 5 anos, mas seu rosto tinha feições celestiais. Seu olhar era nobre, sempre voltado para o céu. Usava túnica branca longa, fechada no pescoço. Sobre ela, um manto que chegava aos pés. O manto mudava de cor, às vezes azul celeste, às vezes vermelho flamejante. Seu cabelo era dourado, cobrindo o pescoço e tocando os ombros. E a luz. Seus olhos mortais, a luz que emanava dele, era tão intensa que Francisca não conseguia olhar fixamente por muito tempo. Não era a aparência do anjo, era o que ele fazia. Testemunhas confirmaram ver o anjo caminhando ao lado de Francisca pelas ruas de Roma, iluminando o caminho dela nas noites escuras, afastando perigos. Quando demônios tentavam atacá-la fisicamente, e isso acontecia com frequência, o anjo intervinha. Sua simples presença pedia orientação para afastar, recebia conselhos sobre como crescer em santidade, como servir melhor aos pobres, como vencer tentações. Pense nisso. Por 24 anos, ela teve acesso direto a um arcanjo de Deus, visível, presente, orientando cada passo. Talvez você esteja pensando, isso é impossível. Anjos não aparecem assim, mas lembre-se, isso foi documentado. Testemunhas juraram sob juramento. Não é lenda. Seu confessor, homem sério e criterioso, e você tem um anjo da guarda tudo. Também. Você a igreja investigou rigorosamente. Ele foi designado por Deus no momento em que você foi concebido. Ele está com você agora enquanto você ouve isso. A diferença é que você não o vê, mas ele está ali,
protegendo, orientando, intercedendo. Santa Francisca nos ensina a acreditar nisso, a confiar nisso, a invocar nosso anjo da guarda. Quando você entra no carro amanhã de manhã, antes de ligar o motor, faça uma oração simples. Anjo da guarda, proteja-me nesta viagem. Santa Francisca Romana, interceda por mim. Parece simples? É, mas tem poder extraordinário, porque você está invocando a proteção daqueles que Deus designou especificamente para te guardar. Mas a história continua. E o que aconteceu depois dos 24 anos Era o ano de é ainda mais 1433. impressionante. Francisca tinha 49 anos. Revelação. Ela tinha acabado de fundar A substituição oficialmente do arcanjo. as Oblatas de Santa Francisca Chegou o momento Romana, em que algo mudou. uma comunidade religiosa revolucionária para a época. No dia em que ela se associou definitivamente à sua própria comunidade, fazendo sua oblação oficial, aconteceu algo extraordinário. Ela teve uma visão. Viu nosso Senhor Jesus Cristo sentado em um trono alto. Quando o coro angélico das potências veio adorar o Senhor, ele designou um dos mais altos espíritos da hierarquia angelical. E esse novo espírito foi enviado para substituir o arcanjo que a acompanhava há 24 anos. Por que a substituição? Porque Francisca tinha entrado em uma nova fase de sua missão. Uma fase que exigia proteção ainda maior, conhecimento ainda mais profundo, força espiritual assumindo ainda a forma mais humana. intensa. Era mais O belo novo e mais anjo esplendoroso era que o diferente. arcanjo anterior. Usava uma veste de aspecto mais precioso. Demonstrava ter mais força e coragem. Sua simples presença era suficiente para afastar qualquer espírito maligno. Nenhum demônio ousava se aproximar quando ele estava por perto. Em sua mão esquerda levava 3 ramos de palmeira dourada, símbolo do amor, da firmeza e da prudência. As 3 virtudes que Deus Este queria novo que anjo Francisca pertencia cultivasse ao quarto de forma coro ainda angélico. mais profunda. Um coro mais elevado, mais poderoso, mais conhecedor dos mistérios divinos e da natureza humana. Seu confessor anotou todos os detalhes, descreveu a aparência do novo anjo, documentou as diferenças. E aqui está algo que vai te impressionar. Segundo São Tomás de Aquino, Deus envia anjos desses coros mais elevados apenas para pessoas que governam ou conduzem. Mas um ela povo. estava conduzindo almas. Francisca não Estava era rainha, fundando uma comunidade. não era governante política. Estava sendo instrumento de conversão para centenas de pessoas. Por isso, Deus lhe concedeu um anjo especial, um guia extraordinário para uma missão extraordinária. Este segundo anjo a acompanharia pelos últimos 7 anos de sua vida. E com ele, as revelações se tornaram ainda mais profundas, as visões mais detalhadas. O Deus não dá conhecimento graças do mundo extraordinárias espiritual, por acaso. mais completo. Ele dá quando há uma Pense missão, no que isso significa quando há um para propósito. você. Talvez você não tenha um anjo visível, mas você tem um anjo da guarda. E se Deus te chama para uma missão específica, para servir de forma especial, Ele vai te dar as graças necessárias. A questão é, você está disponível? Você está disposto a servir como Francisca serviu? Quando você pede proteção a Santa Francisca antes de entrar no carro, você está não está pedindo a apenas intercessão pedindo de segurança alguém física. que conhece profundamente o mundo angelical, que foi guiada por arcanjos, que sabe como invocar proteção celestial. Mas tem mais, muito mais. 4ª revelação: a proteção contra ataques demoníacos. Agora vamos falar sobre algo que a maioria prefere ignorar. Demônios são reais e eles atacam. Santa Francisca sabia disso de forma muito concreta. Não era tentação mental. Porque ela foi atacada Era fisicamente ataque físico. por demônios Seu confessor repetidas documentou vezes. incidentes específicos. Não era opressão Vou te psicológica. contar 2 deles. Primeiro ataque. Francisca estava na beira de um rio, bebendo água. De repente sentiu um empurrão violento. Caiu dentro do rio. A correnteza era forte, estava sendo levada. Sua amiga Vanosa, que estava com ela, tentou ajudar e também foi empurrada para dentro do rio. As duas estavam se afogando. E então, de forma inexplicável, ambas foram dirigidas para as margens.
como se mãos invisíveis as tivessem puxado para a segurança. O anjo tinha intervindo. Segundo ataque, Francisca estava sozinha em seu quarto, rezando. De repente, sentiu presenças malignas. Demônios se manifestaram visualmente para ela. 26 espíritos malignos a cercaram. Lançaram insultos terríveis. Ameaçaram destruir Roma com fogo por causa dos destruir a cidade. Eles gritavam, orando, nós somos os executores do castigo divino. E então o Salvador surgiu no espaço, brilhando com esplendor tão intenso que os demônios reconheceram sua autoridade e fugiram aterrorizados. Mas os ataques não paravam, eram constantes. Demônios tentavam atrapalhar suas orações. Causavam barulhos horríveis durante a noite para impedir que ela dormisse. Apareciam em formas monstruosas para assustá-la. Pedia a proteção do anjo. E o que ela fazia? Rezava com ainda mais fervor, invocava o nome e sempre de Jesus. Vencia. Seu confessor escreveu: a presença do anjo protetor era suficiente para afastar qualquer espírito mau. Nenhum demônio podia permanecer quando o anjo estava presente. Agora pense comigo. Você está no trânsito, cansado, estressado. De repente vem uma raiva inexplicável. Um desejo de acelerar perigosamente. Uma tentação de dirigir de forma agressiva. Você acha que isso é só psicológico? Demônios atacam principalmente nos momentos de vulnerabilidade. Quando você está cansado, quando está sozinho no carro, quando sua guarda está baixa, eles tentam causar acidentes, tentam provocar raiva, tentam fazer você tomar decisões imprudentes. Santa Francisca nos ensina: invoque proteção. Antes de entrar no carro, faça uma oração. Peça a proteção de seu anjo da guarda. É guerra espiritual. Invoque Santa Francisca. E você tem armas que venceu demônios. Você tem proteção disponível. Não é superstição. Você só precisa usar. Uma oração simples. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que todo espírito maligno se afaste deste veículo. Anjo da guarda, proteja-me. Santa Francisca, interceda por mim. Parece exagerado? Não é. Francisca viveu isso diariamente por décadas. Ela sabe como funciona a proteção espiritual, mas tem ela ainda mais por revelações, especialmente quando você está em movimento. E as próximas, quando você está vulnerável nas estradas. Poucos sabem. Quinta revelação: os milagres de multiplicação. Você já ouviu falar dos milagres de multiplicação que Jesus fez? Pães e peixes multiplicados para alimentar multidões? Santa Francisca fez o mesmo, literalmente. Vou te contar 2 casos documentados, comprovados, investigados pela Igreja durante o processo de canonização. As pessoas estavam morrendo de fome. Era um ano de fome terrível. Francisca esvaziou completamente o depósito de grãos do palácio onde morava. Distribuiu tudo para os pobres que batiam à sua porta pedindo ajuda. Seu sogro ficou furioso quando descobriu. Gritou com ela. Proibiu terminantemente que ela continuasse dando comida. Mas Francisca não parou. Foi até um celeiro vazio no palácio. Começou a procurar sua amiga restos de trigo no meio da palha. Passou horas catando grãozinho por grãozinho. Conseguiram juntar poucos quilos, praticamente nada. Mas quando seu marido Lourenço foi até o celeiro depois que ela saiu, ele encontrou algo impossível. 40 cestos, cada um contendo 100 quilos de trigo de excelente qualidade. O celeiro que estava vazio agora estava cheio. Multiplicação sobrenatural. Segundo milagre, em outra ocasião, Francisca distribuiu aos doentes todo o vinho fino que o sogro reservava cuidadosamente para a família. Quando os homens da casa foram à cantina pegar vinho, encontraram o barril vazio. A reação foi violenta. Gritos, fúria, acusações. Francisca tentou acalmá-los, mas não conseguiu. Então se afastou e ficou alguns minutos em oração silenciosa. Mais tarde, os homens voltaram à cantina. O barril estava cheio. Terceiro vinho ainda mais delicioso que o anterior. Um dia, as oblatas não tinham nada para comer. Absolutamente nada. A cozinha estava vazia. Francisca assumiu a responsabilidade de preparar o almoço. Foi até a cozinha com apenas 15 pequenos pedaços de pão.
Mal dava para alimentar 3 pessoas. E com aqueles 15 pedaços, ela preparou uma refeição que alimentou todas as oblatas. E ainda sobraram pedaços que fato encheram histórico comprovado. O Está que isso te documentado ensina? na bula Quando de você canonização. confia em Não é Deus. lenda. Quando você serve aos outros com generosidade. Quando você não guarda egoisticamente, mas distribui o que tem. Deus multiplica. Não necessariamente de forma sobrenatural como com Francisca, mas Ele provê, Ele cuida, Ele nunca deixa faltar. Francisca podia ter guardado o trigo, podia ter escondido o vinho, podia ter racionalizado: preciso cuidar da minha família primeiro, algo que deveria mas estar ela compartilhando. Deu tudo. Você está retendo Deus ajuda multiplicou. por medo de faltar para você? Francisca te ensina: dê, confie, Deus vai prover. E quando você invocar a proteção dela nas estradas, lembre-se, você está pedindo intercessão de alguém que viu milagres concretos, que experimentou a providência divina de forma literal. Ela sabe que Deus cuida. Ela viveu isso. Mas as revelação continuam. A fundadora revolucionária são ainda Agora mais vou te contar profundas. algo Que poucos sabem sobre Santa Francisca Romana. Ela foi uma revolucionária. Em pleno século XV, quando mulheres tinham pouquíssima autonomia, quando a Igreja era extremamente rígida sobre formas de vida religiosa, Francisca criou algo completamente novo: as Oblatas de Santa Francisca Romana. Mas espera, o que isso tem de revolucionário? Não se trancavam em clausura rigorosa. Oblatas eram mulheres não eram leigas freiras, que viviam em comunidade faziam sob um votos teto públicos. fechado, dedicando-se à oração e às obras de caridade, mas mantendo conexão com o mundo exterior. Isso não existia naquela forma antes dela. Você tinha 2 opções na época: ou você era freira de clausura rigorosa, trancada para sempre num convento, ou você era leiga comum, vivendo no mundo. Francisca criou em 1425 um terceiro caminho. Ela e mais 9 mulheres se ofereceram a Deus e à Santíssima Virgem. Fizeram oblação, que é diferente de votos solenes. Comprometeram-se com uma vida cristã mais perfeita, frequência aos sacramentos, penitência e obras de caridade. Mas continuaram morando em suas casas, com suas famílias. Isso foi tão inovador que gerou confusão até nos documentos oficiais. O instituto que Francisca fundou foi inicialmente chamado de oficialmente de monjas, que significa não faziam votos públicos solenes. O cardeal Agostinho Maier comentou: surgiu uma congregação feminina nova e originalíssima, religiosas sem votos, sem clausura, mas de vida austera, que se dedicavam ao serviço dos mais miseráveis e necessitados, praticando um genuíno e verdadeiro apostolado social. Isso era revolucionário. Em 1433, com permissão do Papa Eugênio IV, Francisca estabeleceu uma residência fixa para a comunidade. Adquiriu uma casa no bairro Campitelli, aos pés do Monte Capitolino. Ali, a comunidade podia se encontrar, ter uma presidente, ter uma diretoria, ter um confessor, mas sem as restrições das ordens monásticas tradicionais. As oblatas saíam do mosteiro para realizar importantes tarefas de assistência social. Elas operavam com decisão da diocese e do Papa. E sabe o mais incrível? Aos necessitados. Essa comunidade ainda existe hoje. As Oblatas de Santa Francisca Romana continuam operando em Roma, mais de 600 anos depois. O que isso te ensina? Que quando Deus te dá uma visão, quando Ele te chama para criar algo novo, quando Ele te inspira a servir de forma diferente, não tenha medo, mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que Francisca podia ter desistido quando encontrou que você está fazendo errado. Podia ter pensado: se Deus está guiando, vou apenas entrar num convento tradicional. Mas ela seguiu a inspiração divina, criou algo novo e impactou séculos. Talvez Deus esteja te chamando para servir de uma forma que ninguém entende ainda. Talvez Ele esteja te inspirando a criar algo diferente. Não ignore isso. Não tenha medo. Peça a intercessão de Santa Francisca. Ela sabe o que é criar algo novo, o que é ser contra todas as probabilidades. E ela vai interceder para que você tenha coragem,
para que você tenha sabedoria, para que você tenha proteção ao longo do caminho. Mas a história continua. E o que vem agora vai te mostrar a profundidade espiritual dela. Sétima revelação. Os dons sobrenaturais. Santa Francisca Romana não era Vou apenas listar alguns deles documentados não pelo era seu apenas confessor. fundadora Primeiro, de uma comunidade. Discernimento Ela de tinha espíritos. dons sobrenaturais Ela conseguia extraordinários. ver se alguém estava em estado de graça ou em pecado mortal. Olhava para uma pessoa e sabia o estado espiritual dela. Imagine o poder disso. Imagine a responsabilidade disso. Segundo, leitura de pensamentos. Ela enxergava os pensamentos das almas. Sabia o que as pessoas estavam pensando mesmo quando elas não diziam nada. Ela aconselhava Terceiro, pecadores com dom de precisão conselho. cirúrgica, mostrando exatamente qual pecado estava destruindo a alma deles e qual caminho seguir para a conversão. Quarto, visões do inferno, purgatório e céu. Ela foi arrebatada em êxtase e levada a esses lugares pelo arcanjo. Viu com os próprios olhos espirituais. Quinto, conversação com anjos. Ela dialogava frequentemente com seu anjo da guarda, pedindo orientação, dons especiais recebendo do Espírito respostas, Santo. aprendendo Principalmente sobre o os mistérios dom do divinos, discernimento e o dom do conselho. Sétimo, êxtases místicos. Ela entrava regularmente em êxtase durante a oração, ficando 10 a 13 horas com o espírito no além, enquanto o corpo permanecia imóvel. Mas o dom mais impressionante era outro. Ela via as hierarquias angelicais. Conhecia a diferença entre anjos, arcanjos, principados. Ela sabia qual potestade estava atuando em cada situação. Sabia como invocar proteção específica. Isso não é conhecimento teórico de livros. É conhecimento experiencial. Ela viveu isso. Por isso, quando você invoca a proteção dela, você está pedindo intercessão de alguém que conhece profundamente o mundo angelical. Ela sabe quais anjos protegem viajantes. Ela sabe como pedir intervenção celestial em situações de perigo. É conhecimento Isso não é magia, profundo da não é realidade superstição. espiritual que nos cerca. Você está cercado de anjos agora mesmo. Você sabe disso? Não apenas seu anjo da guarda, mas outros anjos que Deus designa para situações específicas. Quando você vai para o trabalho de carro, há anjos protegendo. Quando você viaja, há anjos guiando. Quando você está em perigo, há anjos intervindo. Santa Francisca nos ensina a, antes de entrar no carro amanhã, faça essa oração. Isso. Anjos de Deus, protejam esta viagem. Santa Francisca Romana, que conheceu as hierarquias celestiais, interceda por mim. Coloque-me sob a proteção dos anjos viajantes. Vai parecer estranho no começo, mas é poderoso, porque você está reconhecendo a realidade espiritual. Você está alinhando sua fé com a verdade do mundo invisível e as revelações continuam. Oitava revelação, Estamos chegando a morte nas mais e o arcanjo profundas. final. Chegou o momento de falar sobre os últimos momentos dela. Francisca tinha 56 anos. Era o ano de 1440. Ela sabia que ia morrer. Não estava com medo. Estava em paz profunda. Nos últimos dias, ela ficava olhando fixamente para uma direção específica. Movia os lábios como se estivesse conversando com alguém. Seu confessor, Padre Matiotti, observava atentamente. O que a senhora está vendo? Ela respondeu com voz fraca, assim que terminar as vésperas da Virgem Maria. Ela estava rezando uma última vez para Nossa Senhora, cumprindo uma última devoção antes de partir. Pouco depois, seu rosto se iluminou com uma expressão celestial. O confessor perguntou novamente, "O que a senhora está vendo?" E ela murmurou, "O céu aberto e os anjos descendo." Ele Pausa. está aqui diante de mim, E então disse e me algo acena para extraordinário. segui-lo. O arcanjo que a terminou o acompanhou seu por mandato. décadas estava ali, cumprindo a missão final, levando-a para casa. Desde a infância, ela se consagrou à Mãe de Deus.
Agora, no momento de partir para a eternidade, quis primeiro fazer a derradeira prece em honra de Nossa Senhora e depois partiu com o arcanjo para o encontro definitivo com o Senhor. Pense na beleza disso. Uma vida inteira de proteção angelical, uma vida inteira de serviço. E no final, o mesmo anjo que a protegeu vem buscá-la para levá-la ao céu. Isso é o que espera você também. Se você viver em fidelidade, se você servir com generosidade, se você invocar proteção angelical e confiar em Deus, quando chegar sua hora, seu anjo da guarda estará ali, sorrindo, estendendo a mão, levando você para casa. Santa Francisca nos ensina que a morte não é o fim, companhia angelical, é o começo da principalmente quando você está nas estradas. E todo o caminho até lá está em movimento. Você tem proteção. Quando você está vulnerável, Santa Francisca intercede. Seu anjo da guarda protege. Deus cuida. Confie. E agora o fechamento final. Agora você sabe por que uma santa do século XIV protege seu carro em 2025. Você conhece a história da proteção angelical visível por 24 anos. Você aprendeu sobre os milagres de multiplicação e o conhecimento profundo do mundo espiritual. Santa Francisca disse ao seu confessor: invoquem os anjos protetores. Eles nunca falham com aqueles que confiam. E isso muda tudo. Você está vivo. Você tem tempo. Você pode começar hoje a invocar proteção espiritual em suas viagens. Não espere. Não ache que não precisa. O trânsito é perigoso. Os acidentes são reais. Amanhã de manhã, a proteção divina está disponível. Faça essa oração simples. Em nome de Jesus Cristo, peço proteção nesta viagem. Anjo da guarda, guia-me. Santa Francisca Romana, intercede por mim. Como está escrito no Salmo 90, versículo 11. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Confie na proteção angelical. Invoque Santa Francisca, que conhece profundamente esse mundo invisível. Compartilhe sua experiência. Dirija Você já sentiu proteção divina no trânsito? Você já invocou Santa Francisca antes de viajar? Conte para esta comunidade. Suas histórias fortalecem a fé de todos. Se este conteúdo mudou algo em você, compartilhe com alguém que dirige todo dia. Compartilhe com aquele amigo que passa horas no trânsito. Eles precisam conhecer essa proteção disponível. Se ainda você não encontra verdades junte-se a esta comunidade que poucos conhecem, mas que todos precisam. Santa Francisca Romana intercede por você. Que os anjos te protejam nesta jornada. Fique na paz de Cristo.